No Evangelho do Senhor Jesus, escrito por São Marcos, capítulo de número 5, nós vamos estar lendo alguns versículos. Marcos, capítulo de número 5, do versículo 35 ao 42. Diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crer somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e ordenou que dessem de comer à menina. Amém. Nós estamos diante de um dos eventos que marca o ministério do Senhor Jesus na terra dos viventes. O confronto entre ele, Jesus, que por algumas vezes disse que era a vida, portanto, o encontro da vida com a morte. Eu quero nesta noite declarar para todos os ouvintes que o Senhor Jesus, ele venceu, ele triunfou sobre a morte. Sim, esse inimigo que todo ser humano teme a tal ponto de muitos dizerem: me falem de tudo, mas não fala da morte. Há aqueles que batem até na madeira, cruz credo. Vamos falar de outro assunto, vamos mudar de prosa. Obrigado, servo de Deus. Isto porque a morte se tornou um dos principais inimigos da humanidade. E um dos motivos que a morte é um dos principais inimigos da humanidade é que a morte, apesar da humanidade ter alguns milênios de existência, os milhares de anos de existência, e por mais que a tecnologia, a ciência tenha se multiplicado, e por mais que haja uma corrida, e até uma corrida desesperada, para se encontrar, para se descobrir como
vencer a morte, o homem ainda não descobriu. É verdade que com as ciências se consegue ganhar alguns anos de vida, mas quando a morte chega, ela chega e ela leva. Por mais que o homem tenha dinheiro, por mais que se tenha posição, por mais que se tenha recursos, por mais que se seja abastado, quando se depara com a morte vence. Ainda hoje, não se descobriu um homem que tenha vencido a morte, a não ser o Deus que se fez homem, chamado Jesus Cristo. Para nós termos uma ideia de como o ser humano trata a morte, de como o ser humano vê a morte como um inimigo, e um inimigo voraz e poderoso. Existe aquele ditado que há solução para tudo. Para tudo se tem uma resposta e para tudo se tem uma solução. Só não se tem para a morte. Mas hoje, como mensageiro dos céus na terra, como mensageiro daquele que venceu a morte, eu estou aqui para declarar: existe solução sim para a morte. Jesus Cristo, o campeão que triunfou, que venceu a morte. Aleluia! E Jesus chegou e no seu ministério ele deu demonstração que ele haveria de triunfar, de vencer sobre ela. Neste relato de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 35 ao 42, nós vemos que a morte foi vencida quando no velório o corpo estava sendo velado. Quando Jesus chega, a multidão já tinha dito, já tinha sido anunciado: não adianta perturbar o mestre. A menina morreu, está morta, então acabou. O que se podia ser feito, teria que ser feito enquanto ela estava viva. Morreu, acabou. Só que quando Jesus chega, ele diz o quê? Por que vocês estão chorando? A menina só dorme. Mas a menina estava morta. De fato ela estava morta. Mas para aquele que é o Senhor da vida, a morte é só um sono. A qualquer hora ele pode acordar. A qualquer hora ele pode despertar. É por isso que nós, aleluia, ao termos o encontro com a morte, nós vamos como que dormir, aleluia, aleluia, nós vamos que dormir diante dos homens, diante de Deus, aleluia. Mas quando o Senhor soar a última trombeta, nós, os que estivermos deitados no sono da morte, ou deitado ou dormindo para Deus na morte, nós seremos ressuscitados, porque Ele é o Senhor da vida. Ela está só dormindo, e riram dele. E para provar que Ele era Senhor, para provar que Ele tinha domínio sobre a morte, Ele tomou aquele corpo gélido, segurou nas mãos daquele corpo frio, sem vida, e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Oh glória! A morte estava aprisionando, aleluia, porque já havia tirado a vida daquela jovem que era um adolescente. Mas os grilhões da morte foram quebrados naquele momento, porque o Senhor da vida brandou: levanta, menina! E quando o Senhor da vida fala, a morte tem que se calar. No outro momento, agora não mais num velório,
Mas no cortejo fúnebre, para se enterrar mais um que foi vencido pela morte, o Senhor Jesus chega. E há um encontro de multidões. A multidão que seguia o cortejo fúnebre vinha triste, em lágrimas, em prantos, a mãe em desespero. Mas do outro lado vinha uma multidão festiva, alegre, cheia de gozo, parecida com esses crentes que estão aqui. E por que essa multidão vinha festiva, alegre, cheia de gozo? Porque vinha seguindo o Senhor da vida, o Rei Jesus. Aleluia! E encontrou-se a alegria com a tristeza, as lágrimas com o riso, a angústia com o gozo da alma. E quem prevaleceu? A morte ou a vida? Foi a vida. Aleluia! Você serve aquele que é o Senhor da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele viverá eternamente. Crê nisso você? Aleluia! E quando ele encontra-se com aquela mãe em prantos, desesperada, ele diz: não chore. Lucas capítulo 7, do 11 ao 15. Ele manda parar o cortejo fúnebre e diz para aquele corpo frio, vencido pela morte: levanta-se, jovem, desperta, jovem, levanta-te, no nome do Senhor Jesus. Você pode estar vencido pelas drogas, você pode estar vencido pela promiscuidade, pela vida de promiscuidade nas relações sexuais sem compromisso. Você pode estar vencido pela vaidade, pelo orgulho. Você pode estar sendo dominado por esses encantos da vida. Mas jovem, hoje, nesta noite, no nome do Senhor Jesus, eu te digo: jovem, desperta, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor vai vir sobre ti nesta noite. Eu fico pensando o que aconteceu, irmão, no mundo espiritual, quando Jesus disse àquele mancebo, àquele jovem: levanta-te. O espírito estava no mundo dos mortos, no Sheol, na mansão dos mortos. Mas de lá ele ouviu a voz do Senhor da vida: mancebo, jovem, levanta-te. E automaticamente, imediatamente, o espírito voltou ao corpo, ele se assentou sobre o esquife, e Jesus entregou aquele que antes estava morto, cheio de vida, a sua mãe. Aleluia! Mães que estão aqui nesta noite, eu não sei que tipo de morte está tomado o seu filho, mas aquele que é o Senhor da vida vai te restituir, a tua família, os teus filhos, e juntos vocês vão adorar o Senhor. Você crê nisso? Pois então receba como uma palavra profética. No outro momento em que Jesus tem um encontro com a morte, João registra no capítulo 11, versículo 1 ao 44. Eu vou reduzir. Lázaro, irmão de Marta e Maria, quando ele adoeceu, elas mandaram avisar Jesus. Mas Jesus demorou ainda 2 dias onde ele estava. E de onde ele estava até a aldeia de Betânia eram mais 2 dias. De forma que Jesus demorou 4 dias para ir até Betânia. Quando ele chegou lá, Lázaro já havia morrido e estava enterrado há 4 dias. E havia um costume judeu que até o 3º dia o espírito estava pairando sobre o corpo, e um milagre podia acontecer e o espírito descer, tomar novamente ou voltar
voltar a habitar no corpo, e o indivíduo que estava morto podia ressuscitar. Mas Jesus, de propósito, para romper e vencer até mesmo essa crença, ele demora 2 dias para se completar 4. E chegando lá, para resumir, Marta tem um encontro com Jesus e disse para ele: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus disse: mas ele há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, no último dia. Não. Versículo de número 25. Não é no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu crê nisso, Marta? Ela disse: eu creio. Adiantando mais um pouco, ele tem encontro com Maria. Ele disse: olha, me leve até onde está sepultado. Levaram. Chegando lá, ele disse: remove a pedra. Ela disse: meu Senhor, já cheira mal. Ele disse para ela: se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. Tu crê? Ela disse: eu creio, Senhor. Então remove a pedra. Quando removeram a pedra, meu irmão, um mau cheiro veio para fora. Imagino que muitos botaram aqui a mão disfarçadamente, porque o corpo estava em estado de putrefação, decomposição. Sabe aquelas larvinhas? Pois é, elas estavam lá. Ô irmão, mas a ressurreição e a vida estavam lá. Chegou, Jesus chegou, irmão. Jesus chegou, e quando ele chega, o morto volta a viver. Aleluia, ele chegou. E ele disse, ele orou ao Pai e depois chamou: Lázaro, vem para fora. Oh, irmão, eu fico imaginando a cena, porque foi instantâneo assim, sabe? Pá. As larvinhas fizeram, sumiu as larvas. A carne foi reconstituída, os nervos em seus ossos. Aleluia! Você consegue imaginar isso rapidamente? Porque foi um Lázaro, vem para fora. Foi quando terminou essa frase, aquele corpo que estava em decomposição se levantou e veio. A Bíblia diz que ele veio atado de mãos e pés. Ou ele veio. O palco aqui é bom, viu? Aleluia! O altar aqui é bom, é forte, se garante. Ou ele veio pulando, irmão. Ou ele veio flutuando. Se para você é difícil crer que o corpo veio flutuando, porque estava amarrado pé e mão, então tu não crê nem que ele ressuscitou. Porque milagre maior não é flutuar, irmão, é ressuscitar dentre os mortos. Ele veio flutuando. Aleluia! Todas as vezes que Jesus teve um encontro com a morte, ele prevaleceu. Seja no funeral, seja no cortejo fúnebre, ou seja quando o morto já estava enterrado. Vem para fora. Quem está chamando? Você imagina, ecoou lá no Sheol, lá na mansão dos mortos. Ecoou lá. Tinha um bocado de Lázaro mesmo. Assim como tem um bocado de João, um bocado de José. Tinha um bocado de Lázaro já morto. Mas aquela voz, ela alcançou o Lázaro que Jesus estava chamando.
Oh, aleluia. Quando soar a última trombeta, que se ouvir chamar, aleluia, Josimar, tem um bocado de Josimar, mas só vai ouvir, aleluia, Josimar convertidos, lavados, comprados pelo sangue de Jesus. Tem um bocado de João, Maria, José, aleluia. Ele não vai chamar por sobrenome não, ele vai chamar pelo primeiro nome. Mas quem tem a marca do sangue, quem está selado pelo Espírito de Deus, vai sentir, vai ouvir e vai subir, vai receber um corpo transformado, aleluia, a semelhança dele. Um corpo que não mais vai envelhecer, não mais vai adoecer, um corpo que não vai passar pelo processo de corrupção, um corpo que vai triunfar sobre a morte, porque é incorruptível e imortal. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmão, o corpo de Lázaro ser recomposto instantaneamente foi um ensaio. Para quê, pastor? Para o nosso arrebatamento. Aleluia, porque no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, os crentes que creem em Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus. Portanto, você, meu amigo, se você também entregar a sua vida a Jesus, você vai passar pelo arrebatamento, você vai subir no arrebatamento. Deixa eu caminhar aqui, irmão, mais um pouquinho. Mas ele também passou pela morte. E foi por ter passado pela morte que ele triunfou definitivamente sobre ela. Nos evangelhos está escrito o relato tanto da morte como da ressurreição. Eu peguei da parte da morte o trecho de João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. E também de Mateus 27, do 46 ao 53. Em Mateus 27, do 46 ao 53, diz que Jesus, depois de algumas horas na cruz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns disseram: ele chama por Elias. E outros pegaram, bebedaram uma esponja no vinagre e lhe deram de beber. E disseram: vamos ver se Elias aparece. E aí ele gritou uma segunda vez. Nessa segunda vez ele disse: tetelestai, que significa está consumado, está feito. Está realizado o quê? A obra de salvação para a vida dos moradores que crerem e receberem, os moradores de Tejuçuoca. Aleluia! O quê? A obra de salvação, aleluia, da vida do Francisco. Tem Francisco aqui? Tem? Levanta a mão, Francisco. Aleluia! Onde não tem Francisco, irmão? No nosso Ceará. Aleluia! A obra de salvação na vida do José, da Maria, da Raimunda, do Josimar, está feito, está consumado, está garantido. É só crer, é só receber. Expirou e entregou o Espírito. Ele teve que se entregar à morte, porque a morte não conseguia ter acesso a ele. Por quê? Porque ele é o Senhor da vida, 1. E 2, porque ele não tinha pecado. A força e o poder da morte está no pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Através de um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Porque todos pecaram. O pecado passou a ter domínio, acesso ao ser humano, por causa do pecado. Antes de Adão e Eva pecar, a morte não tinha domínio, contato, acesso à humanidade. Mas depois do pecado deles, a morte entrou e passou a vencer o ser humano.
E o que é pior disso é que todos, porque não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram e por conta disso estão suscetíveis ao poder da morte e também estão afastados da glória de Deus, porque a morte não conseguia pôr as suas garras sobre Jesus. Jesus precisou se entregar, porque Jesus não tinha pecado. Em tudo ele foi tentado, mas não cometeu pecado. Ele se entregou. Irmãos, Mateus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Primeiro sinal. Segundo sinal, a terra estremeceu ao ponto das rochas se fenderem. Você já viu rocha se fender por causa de um tremor? Nunca viu? Pois aconteceu na morte de Jesus. Segundo sinal. Terceiro sinal, alguns que estavam mortos, a Bíblia chama de santos, alguns que haviam morrido, os sepulcros deles se abriram e eles ressuscitaram, e depois de alguns dias viram eles andando em Jerusalém. Aleluia! Na morte de Jesus houve ressurreição. Primeiro sinal, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era agora aquilo que nos impedia de nos aproximar diretamente do Pai, foi rasgado, foi removido. Através do sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar do Pai e ter amizade com Deus. Segundo sinal, aleluia, a terra estremeceu. Era a natureza dizendo: este que agora morreu é sim o Senhor dos céus e também o Senhor da terra. É Senhor dos céus e é Senhor da natureza. Terceiro sinal, sepulcros se abriram, alguns dos santos ressuscitaram. O que é isso? Era Jesus mandando um recado para a morte. Até hoje, estou conjecturando, me permita nesta minha pouca fé, até hoje você tem dominado sobre os homens, mas eu estou chegando aí, estou mandando um aviso: arranca teus grilhões destes. Eu estou abrindo os sepulcros de alguns, estou avisando, estou chegando aí, estou chegando, morte. O Senhor da vida está chegando. Aquele que vai te vencer está chegando, morte. Aleluia. E de fato, ele triunfou sobre a morte, porque no comecinho do terceiro dia de sua morte, Mateus registra, aleluia, que a pedra que fechava a entrada do túmulo foi removida por seres angelicais. Houve um grande barulho e a pedra foi removida. Os soldados, ao ver os seres angelicais, ficaram como mortos. Eu não sei o que é isso, ficar como morto. Eu acho que eles caíram desmaiados. E eram homens valentes. Mas eles viram, aleluia, aqueles que assistem diante do Rei da Glória. Aleluia. Quando as Marias foram lá para cuidar de um morto, porque elas foram na intenção de passar perfume no morto, cuidar do morto. Mas ao chegarem, elas viram os anjos, baixaram a cabeça. E Lucas, no capítulo 24, versículo 5, ele diz que os anjos se dirigiram a elas e disseram: eu sei a quem vocês procuram, só que vocês estão procurando no lugar errado, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou. Você sabe o que é Jesus ressuscitar? É Jesus triunfar sobre a morte. Você sabe o que é Jesus ressuscitar? É Jesus romper com as cadeias da morte. Você sabe o que é Jesus ressuscitar? É Jesus vencer a morte e nos garantir também a vitória sobre ela. Ele já ressuscitou. Agora deixa eu caminhar aqui para as minhas observações.
já para o final. Ele triunfou sobre a morte. No caso do jovem do capítulo 7 de Lucas, no caso da jovem de Marcos capítulo 5, no caso do homem formado de João capítulo 11, era a morte biológica, era a morte física que nós conhecemos. Mas as Escrituras falam, amados ouvintes, de uma outra morte, a morte espiritual, e também da segunda morte, que é o lago de fogo, como está escrito no livro de Apocalipse. Quanto à segunda morte, ou a morte espiritual, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que gera a morte espiritual, amado ouvinte? Os pecados. E quem não comete pecado? Me aponte um. Todos pecaram. Em pecado nós fomos formados, concebidos e nascemos. Portanto, todos já nascem nessa condição de mortos espirituais, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. No versículo de número 5, ele também escreve: e estando vós ainda mortos em vossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. De novo, o que é a morte espiritual? É o afastamento de Deus por causa dos pecados. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, versículo de número 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. No capítulo 3, 23 está escrito: porque todos pecaram. Todos, pregador, você está dizendo que todos, apesar de vivos, fisicamente, biologicamente dizendo, estão mortos espiritualmente por causa do pecado? Não eu digo, mas a palavra de Deus afirma isso. Mas eu tenho uma boa nova para você. Amém? Ouvinte, eu tenho uma boa nova para você. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 24, ele diz: em verdade vos digo, que aquele que me ouve e crer naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pastor, pode um morto ouvir? O morto espiritual ouve. Mas Jesus disse: aquele que me ouve e crê naquele que me enviou, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação e juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouviu Jesus aqui? Quem ouviu a palavra de Cristo aqui? Quem creu que Cristo foi enviado pelo Pai para nos salvar desta morte eterna? Você passou da morte para a vida, ouvinte. Venha passar da morte espiritual para a vida. No versículo de número 25 do mesmo capítulo 5, o Senhor Jesus continua: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou. Em outras palavras, é hoje, é agora, que os mortos espirituais, pastor Arnaldo, os mortos em seus delitos e pecados, ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aleluia! Pastor, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a morte espiritual tem tomado você por causa dos teus pecados.
ela tem acesso à tua vida por causa dos teus pecados. E se não houver uma entrega ao Senhor Jesus, se dará a morte biológica, a morte física, e após a morte física se cumprirá o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, se não me falha a memória, porque o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo após disso o juízo, e vindo o juízo se cumprirá o que está escrito em Apocalipse, e serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. A única forma de escapar da morte espiritual, da segunda morte e da morte física e biológica, é entregar a vida àquele que é o Senhor da vida, o Rei Jesus. Como assim? Como é que eu vou vencer a morte biológica? Ele disse: aquele que crê em mim, eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei, aleluia. É o nosso triunfo sobre a morte. Como é que eu vencerei a morte espiritual? Se você que está morto, ele disse, nos seus delitos e pecados, ouvir a voz dele, o convite dele, o vinde a mim dele, aleluia, você vai passar da morte para a vida. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Eu queria chamar aqui o ministério de adoração Manancial para fazer uma canção de apelo. E eu queria lançar um convite. Jesus dos crentes. Aleluia. Viu aí, irmão? Não invoquei qualquer Jesus, não. Jesus dos crentes. Eu quero convidar você, amigo, você, amiga, você, vizinho, você, morador desta localidade, que pacientemente ouviu essa mensagem. Eu vos apresentei o Senhor Jesus, que triunfou sobre a morte. O Senhor Jesus, que ao triunfar sobre a morte, Ele quer transmitir, quer conceder esta graça a você, de também vencer a morte. A morte biológica com a ressurreição, a morte espiritual com o perdão e a comunhão com o Pai. Nós estamos afastados e mortos pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, mas no sangue de Jesus, no sangue de Jesus há poder para perdoar pecados. E há poder para dar vida ao morto, dar nova vida. Por isso que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Quero lhe convidar para que nesta noite você dê alguns passos de coragem até aqui e entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Você que está distante há alguns meses e até anos, venha hoje, saia da morte, vem para a vida, saia da condenação, venha para a justiça que há em Cristo Jesus. Deixa o teu pecado na cruz de Cristo e receba dele o perdão para a tua alma. Venha nesta noite, eu quero te convidar a entregar a tua vida a Jesus. Enquanto nós louvamos, enquanto vai ser entoado este louvor, você tem a oportunidade, a rica oportunidade, de vir à frente, entregar a sua vida ao Senhor Jesus.